Bom, gente, podemos começar? Pois bem, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos inspire, nos envolva, de sorte que o nosso encontro possa favorecer não só o intercâmbio das ideias, fomentando o conhecimento, mas também que o nosso ambiente seja favorecido pelos recursos terapêuticos que a espiritualidade, por certo, trabalha nesse ambiente, que é um instante muito especial para todos nós. E que a gente possa também alimentar o mais puro sentimento da fraternidade. Esse é um dos focos fundamentais do trabalho. É uma honra, uma alegria estar com vocês de volta nesse módulo 2, que tem como objeto principal o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo na sequência. Os temas respeitam ao índice da obra, então nós vamos hoje dar continuidade trabalhando reflexões em torno do capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe. Lembrando que eu sempre bato nessa tecla que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra muito interessante, muito importante de se estudar, com o caráter literário que ela apresenta, princípio, meio e fim, sequência lógica de temas, e não a gente ficar usando o livro apenas de uma forma mística, como se abrindo aleatoriamente para que os espíritos venham conversar com a gente. Tem muita gente que faz isso. Embora nada que uma boa leitura aleatória possa nos trazer também como uma reflexão. Mas é uma obra para se pesquisar e estudar o Espiritismo. E também vale aqui uma dica. O Espiritismo, o ideal é que a gente estude o Espiritismo buscando recurso em toda a obra, em todo o compêndio, nas 5 obras publicadas por Kardec, na Revista Espírita, porque os assuntos eles são debatidos em vários momentos. Então, uma obra pode tratar o assunto sobre um ponto de vista, e em outra obra esse mesmo assunto possa apresentar um outro caráter para fomentar o nosso conhecimento, tá? Então, assim, tem pessoas que julgam que basta ler um livro que já se dá por satisfeito. Conheço o livro dos Espíritos, eu já sou espírita. Não fique assim, porque, na verdade, está bem na periferia do que realmente o Espiritismo representa. Consolador prometido por Jesus nos dias atuais. A obra Evangelho segundo o Espiritismo é o 3º livro publicado por Kardec. Lembrando que ele publicou o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, e depois ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência o Céu e o Inferno, e por fim, a Gênese, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Capítulo 14 é o nosso objeto da noite. Honrai vosso pai e a vossa mãe. Na última semana, estudamos o não saiba a vossa mão direita o que faz a esquerda. Foi isso? Pois bem, semana seguinte, vocês vão estar estudando fora da caridade não há salvação. Então, observe que honrai vosso pai e vossa mãe está entre esses 2 pilares. Então, aqui a gente observa, fazendo uma alusão rápida aos temas, que tem a ver com um projeto de integração entre os seres. Por quê? Nós vimos numa sequência, amai ao próximo como a si mesmo, amai os vossos inimigos. Estão lembrados? Vocês têm feito aí o acompanhamento? Pois bem, então é um projeto que envolve uma das leis importantes da nossa evolução, que é a lei de sociedade. Então nós temos uma relação importante que precisa de ser compreendida para que a gente possa ser eficiente nestas
trocas de experiência. Nós temos o universo não manifestado e o universo manifestado. Isso é importante a gente ter em conta. O que significa isso? O universo manifestado é aquele que a gente já, de uma certa forma, compreende. Seja pela nossa inteligência, pelas nossas percepções ou pelos nossos sentimentos. E o universo não manifestado é o que a gente não compreende. E nós estamos em busca de mergulhar nesse universo não compreendido para, inclusive, melhorar o que até agora já foi por nós, vamos dizer assim, identificado, decodificado, enfim. O Espiritismo se baseia num tríplice aspecto: filosofia, ciência e religião. Quando fala em ciência, o Espiritismo tem uma ciência própria. Então Kardec vai para o ambiente que ele mourejava na época, dos intelectuais, dos acadêmicos, e vem demonstrar que ele desenvolveu uma ciência que tem a ver com essa doutrina que estava sendo organizada, que é a ciência de se comunicar com os espíritos. Esta é a ciência espírita. Fora isso, é devaneio. Então, querer trazer a física quântica para falar do amor é devaneio. Da mesma forma que querer trazer a física quântica para tentar explicar a realidade do mundo espiritual é viagem na maionese. Da mesma forma que falar que a neurociência tem a ver com o amor. Ora, neurociência tem que estudar as questões internas, né? No que remonta aos estímulos, hormônios, o mecanismo cerebral. Agora, confundir a causa com o efeito vai uma distância muito grande. Deu aí? Mas, contudo, todavia, porém, a gente observa que a ciência caminha para se aproximar do que o Espiritismo trata, do que efetivamente caracteriza a prisca teologia, que eu me referi a ela semana passada quando aqui estive. Quando lá no Egito Antigo, aqueles espíritos que reencarnaram naquela época, como os grandes filósofos da escola de Tebas, trouxeram a base do que se transformou depois no, vamos dizer assim, no mecanismo interpretativo das filosofias e das religiões. Tudo surgiu há muito tempo atrás, no antigo Império Egípcio, que era o berço da cultura e do conhecimento da época. Ciência aí, que significa então conhecimento. Conhecimento. A ciência é a proposta do conhecimento. E aí você me obriga, com a sua pergunta importante, a trazer aqui rapidamente o que vem a ser a teoria espírita, que é o desenvolvimento do conhecimento espírita. Qual é a base da teoria espírita? Pouca gente fala sobre isso. A gente costuma estar no espiritismo há muito tempo e não sabe qual que é a teoria espírita. Você sabe? Qual que é a teoria espírita? É uma teoria moral, que propõe o progresso dos espíritos, a evolução, o estudo da psicologia do espírito, da natureza do espírito, da relação entre os espíritos, mas é uma teoria moral, que tem consequências morais. E essa consequência moral ela é baseada no livre-arbítrio que vamos desenvolvendo, e a partir do livre-arbítrio é que nós vamos estabelecendo a metodologia do conhecimento, colhendo das nossas escolhas a resposta que vai definindo os elementos que nós vamos trabalhar com vistas ao grande futuro. Então, no Espiritismo, essa teoria se baseia num tríplice aspecto fundamental que a gente tem que bater todo o estudo. É a teoria que se baseia na liberdade, na igualdade e na fraternidade. Nós estamos falando aqui hoje com um viés muito de fraternidade. Mas, ou seja, somos livres. E dotados da liberdade, nós vamos percebendo que existe um regime no universo que é perfeito, que é a manifestação da natureza. A lei de Deus, que na verdade é o pensamento do Senhor que gravita em todos os seres, em todas as coisas. Olha que legal. E a partir do momento que eu vou percebendo, que eu vou me interagindo com o pensamento de Deus, eu vou tendo a oportunidade de me descobrir como um ser. Eu vou ampliando a minha consciência.
o ampliar, o dinamizar a consciência é que vai, na verdade, te colocando sempre diante da beleza da vida, da beleza do universo, fomentando os sentimentos que, na verdade, são aqueles, vamos dizer assim, aqueles atributos extraordinários que nos colocam numa condição muito favorável para encontrar a felicidade. Simplista, né? Mas deu um resumo. Então, no Espiritismo não tem castigo e não tem culpa. No Espiritismo não tem punição. No Espiritismo não tem premiação. Na verdade, não é no Espiritismo. Na verdade, é a lei do universo, que o Espiritismo só nos explica. Então, se a gente pensava que julgar o copo, fazer alguma coisa proposital, promover um escândalo, isso vai trazer para nós um método, um projeto que endemoniza o nosso ser, estou, na verdade, cometendo um equívoco doutrinário. O mal, quando ele se manifesta, na verdade, define uma incapacidade, define uma vulnerabilidade, define um grau de imperfeição que nós temos. E diante da imperfeição, seremos convidados para ajustar, fazer do que é imperfeito, perfeito, buscar a perfeição. Uma perfeição relativa e não absoluta. Eu estou achando que está muito árido. Mas deu para acompanhar? Deu para julgar a semente? Deu para levantar a poeira? Então fiquem tranquilos, porque nós estamos aqui com muito interesse em aprender. Mas precisamos também perceber que, para aprender, nós temos que nos desenvolver, nós temos que investir, nós temos que vencer os nossos limites, nós temos que compreender que toda a manifestação de Deus nas coisas, nas pessoas, são sinais que batem na minha intimidade, me convidando para caminhar um pouco mais. A definir que está tudo certo, que cada um está tentando ampliar também a sua consciência. Porém, cada um interpreta a vida de acordo com as suas possibilidades. Então, você não pode exigir que uma criança compreenda o código binário de um computador, não é isso? Você não pode exigir que um indivíduo que nunca frequentou a escola compreenda o que vem a ser uma constituição, os seus artigos, não é isso? Ou outros que estão procurando na religião soluções para problemas materiais, para resolver questões de ordem social, para, de uma certa forma, e por que não, resolver graves problemas psicológicos, doenças físicas, como dificuldades morais. Você não pode ter a expectativa que estes companheiros, que é a grande massa, vão dar respostas de iniciados ou de sacerdotes a curto espaço de tempo. O que, na verdade, vai nos demonstrando que as incongruências, os contrastes, as contradições que encontramos na sociedade, na família e nas próprias religiões, caracterizam o grau de evolução de cada um e das massas, e dos grupos, e das famílias. Deu aí? A cada tempo, o fruto que é possível. A cada geração, diz Kardec. Você não pode ter uma expectativa de algo que ela não pode oferecer. Parece-me que tem uma pergunta. Por favor, pode fazê-la. Então, Deus reconhece, nos dá a oportunidade, por exemplo, cada um tem os seus problemas particulares e espiritualmente as pessoas ficam com culpa por causa dos seus problemas, né? E aí Deus dá a oportunidade para que cada um encarne novamente e se renove, né? Como se fosse uma pílula mesmo, um remédio, uma oportunidade para o espírito se renovar. Seria isso. Deus nos concede o tempo. Esta é a dádiva. Nos dá os recursos da natureza.
Mas ele não diz para você fazer ou como fazer. Ele envia irmãos espíritos que têm uma certa experiência, um pouco acima da nossa, para nos influenciar. Porque todo o processo de crescimento espiritual, todo conhecimento que começa a tomar um colorido no campo moral, ele, na verdade, vai favorecer para que a gente desenvolva sentimentos. Razão e sentimento. Isso é natural. Então, o indivíduo pode adquirir um conhecimento. Ele pode estar entrando na galeria do sábio. Mas ele, na verdade, vai ganhar autoridade quando ele adquirir sabedoria. E como você adquire sabedoria? O que diferencia o sábio daquele que tem sabedoria? O sábio é aquele que já tem a ideia elaborada, mas ainda não tem autoridade na aplicação. A sabedoria conjuga a razão e o sentimento na operação. E como é que você vai operar? Compreendendo a beleza da vida que está te dando a oportunidade, você vai se realizar dividindo o conhecimento. Esse é o papel dos grandes líderes que estiveram na humanidade. E eu me refiro aos iluminados, os sacerdotes do mundo maior. Se comprometeram em dividir conhecimento. Porque só pelo conhecimento que os homens andam, progridem. Certo? A língua enrolou, desculpa. Só com conhecimento. Então, quando Jesus diz assim, conhecereis a verdade vos liberta, ele está trazendo um ponto fundamental que precisa de ser analisado com muito carinho. No mundo materialista e utilitarista, no mundo da velocidade da internet, nós estamos, vou dizer assim, ser viciados com o que é comum, com o que é superficial e com o que garante o bem-estar de poucos. Né? Bem-estar de poucos. Então nós costumamos a repetir expressões, alimentar culturas que são contraculturas e sem entender o que na verdade nós estamos fazendo. Ou seja, nós estamos numa sociedade que nós não compreendemos o nosso papel. Ficamos perdidos no jogo de interesse, de sedução. O que o Espiritismo inaugura para nós no século XIX? Um convite da espiritualidade para que nós possamos retornar à casa do Pai. Buscar na essência dos ensinamentos o que realmente nos dá sentido para a vida. Então nós vamos dividindo o conhecimento porque nós fomos beneficiados por ele. E existem vínculos, existem sentimentos com aqueles que nós convivemos, com aqueles que estão do nosso lado. Então, como você pode evoluir olhando para o lado e vendo alguém sofrer? Não dá. Você pode até, em tese, ser indiferente com aqueles que você não conhece. Mas não tem como ficar incólume ou coração petrificado quando você verificar alguém que está no chão e que tem um profundo vínculo contigo. Então aqui eu começo a entrar aonde que o texto chama-nos atenção. O capítulo Honrai o vosso pai e a vossa mãe, ele é extremamente expressivo para a gente refletir sobre isso, porque ele mexe muito com os nossos sentimentos. Ele nos convida a avaliar o nosso grau de interesse. O nosso interesse, ele é apenas pessoal ou o nosso interesse se amplia para envolver os demais? Pautados apenas no interesse pessoal, ou seja, arrimado pelo egoísmo, pela presunção, pela vaidade, nós vamos como que criando um problema nessa caminhada evolutiva.
Então, honrai o vosso pai e a vossa mãe, para mim ficar bem fiel ao texto, porque tudo que eu estou falando está aqui dentro. Mas para ajudá-los, inclusive, quando forem trabalhar o texto do Evangelho, Kardec escolhe a citação que se encontra no Antigo Testamento no livro Êxodo, de Moisés, e uma referência que está no Evangelho, no Novo Testamento, de Mateus, Marcos, Lucas. Então, para seguir a ordem, eu vou inverter a ordem de Kardec. Eu primeiro vou citar o Antigo Testamento. Honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Vou deixar a citação de Jesus para depois. O que Moisés quis dizer aqui com essa passagem que está contida nos 10 mandamentos? Um alerta ou uma dica cultural, intelectual sobre o texto. Os 10 mandamentos, nós vamos encontrar 3 mandamentos que são positivos e 7 que são impeditivos, alertivos. Eu não vou fazer o estudo dos 10 mandamentos, tá bom? Depois vocês pesquisam. Mas eu vou citar os positivos. Amai a Deus. Amai o teu Senhor, né, Rodrigo? De todo o seu coração, toda a sua alma. Pois bem. O outro que é positivo, guardai o sábado. Guardai o 7º dia, para ser fiel. Que no calendário, na semana judaica, era o sábado. Para nós é o domingo. Um dia eu posso vir fazer um estudo aqui só sobre este mandamento, o 7º, ou guardar o 7º dia, do descanso. Porque lembrando que isso é uma alusão às fases da criação. São 7 fases que vocês vão encontrar lá no livro Gênesis de Moisés. Né? O 7º dia do Senhor, que ele descansa. Estão lembrados? E qual que é o outro mandamento positivo? Honrai vosso pai e vossa mãe. Os demais não adultereis, né? Não matarás, e aí vai. Isso caracteriza o seguinte, para ser didático com o processo da educação, do desenvolvimento do conhecimento, melhor dizendo. No início, quando nós vamos abrindo a consciência na fase nominal, nós precisamos de desenvolver o conhecimento auxiliados pelo norteamento, por regras. No sentido de nos ajustar para que as nossas descobertas, inclusive, definam, nos mostrem que a nossa mente tem limites. Você não pode operar fora do seu raio de possibilidade, certo? E ampliar a mente é um trabalho árduo de muito tempo. Vou dar um exemplo aqui para a gente entender. Você reencarna lá na tribo, lá no mundo primitivo. Aí tem um rio caudaloso, águas bem potentes, e você está ali limitado àquele raio ali de ação. Caça, procriação, convivência. Aí um determinado dia alguém começa a olhar para o rio. Né? Aí começa a surgir o curioso, é o filósofo. O que deve ter depois do rio? E aí tudo começa. Né? Possivelmente, ele por falta de tecnologia, ele não vai ter uma barca, ele não vai ter remo, ele não vai atravessar o rio. Aí como é que os espíritos começam a operar com esse indivíduo? Ele não está ampliando a mente, querendo descobrir o que tem do lado do rio caudaloso? Então, na verdade, ele começa a criar um movimento, um périplo, vamos dizer assim. Ele começa a criar uma órbita em torno do que para ele ainda é apenas um sonho. É algo virtual. Ele está abrindo o caminho. A filosofia é isso. Filosofia é abrir a mente. Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho. Jesus está dizendo assim, eu sou a filosofia.
Mas ele fala assim, mas eu também sou a verdade. Aí a gente fica assim, a gente repete isso rapidinho, né? Eu sou o caminho, verdade e vida. Ele é o cara. Hashtag Jesus Cristo. Siga-me. Pois bem, ele simbolicamente está dizendo que você tem que abrir. Então procurar Jesus é abrir a mente, é filosofar a vida. Mas depois que você começa a filosofar, aí você tem que sair de casa e vem para o Centro Oriente fazer um curso de evangelho. Você está começando a pôr o pé no caminho. Então o caminho, na verdade, ele é filosofia, mas ele é prática. Aí você vem uma vez, foi bem acolhido. Vê a segunda, o estudo foi dos piores. Caso Alberto ainda vem 2 semanas direto. Então, uma história assim. Ai, my God, eu não volto ou não volto? Aí volta a semana que vem, aparece aqui aquela alma bendita que todo mundo fica feliz e agora sim. Aí volta a semana, melhorou. Você está trabalhando a verdade. Aquele caminho que era apenas, vamos dizer, conceitual, ele passa a ser algo palpável. E esse palpável tem que mexer com o sentimento, para que haja motivação para você voltar. Então, caminho, verdade, virou verdade. E a partir do momento que você começar a sair da condição de sentado e começa a operar, trabalhar, ele vai virar vida. Entendeu? Então, na prática é isso aí. Não tem muito que debater, não. Fora isso, é buscar Jesus lá fora. O papo aqui é hashtag Jesus dentro. Gostaram aí? Hoje eu estou muito moderninho. Hein? Não é? Vamos combinar aí, gente. Jesus aqui dentro. Aí realmente as coisas tomam um outro colorido. Então você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, talvez ainda sob o ponto de vista de estar assim, muito interessado em informações básicas. Daqui a pouco, você está há 30 anos como eu no Espiritismo, lendo o Evangelho segundo o Espiritismo todos os dias. Mas como? Você não enjoa? Não, porque todas as vezes que eu leio esse texto aqui, ele me abre uma possibilidade ou outra. É como a chave que é o Espiritismo abrindo véus. Lá no Egito se tratava os véus de Ísis. É um processo de iniciação, é um processo de abrir consciência. Então nós estamos buscando nas tradições antigas algo que é palpável, operacional, para nós aqui agora. Horizontes que vão abrindo. Horizontes que vão se abrindo. Então, por que não, Luiz, por que não fazer uma viagem na maionese e falar assim, ô Luiz, quem sabe nós dois frequentávamos a escola de Tebas com os sacerdotes, participavam dos cultos lá no Egito. Hoje nós estamos de novo na mesma sala de aula, que é a sala de aula que caracteriza a filosofia do bem viver. Só que os recursos que eu usava lá no Egito Antigo, eu prescindo dele, porque hoje eu já tenho outros elementos. A minha linguagem já está num outro patamar, moderno, acadêmico. Hoje eu já tenho elementos com Jesus para discutir, já visualizando o futuro, não mais sobre a mística do futuro lá do Egito, que tinha, por exemplo, em Osíris, o deus do Vale dos Mortos, com a representação de Ísis, que representava a vida, a procriação, a natureza, mas que intermediava os mortos e os vivos. E quem era o rei no Egito? Horus, que era filho de Osíris e de Íris. Horus a representar na terra a intermediação para conduzir o povo na direção do grande futuro, que era o deus Ra, Aton-Ra. Hoje nós falamos que o deus Aton-Ra já não é mais limitado, já não é nominado, porque Allan Kardec vem nos mostrar que é o criador de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo. E o universo é mental. Olha, que eu falei isso aqui semana passada, não falei? Eu falo tanto que eu já nem sei mais o que eu falei. O universo é mental. A sua realidade é a sua mente, é a sua consciência. Aliás, a mente é a expressão da consciência. Tudo passa por aqui.
Depois que sai da sua mente, vai para um plano material, plano das formas, das energias. Nós estamos aqui vestidos com o corpo físico, com essa estampa, com essa persona, no Centro Oriente, casado com alguém, pai de fulano, filho de Beltrano, tem um sobrenome Silva, Costa, Pires, Almeida, Xavier, Horta, olha aí, tem que puxar a sardinha, não é mesmo? E a horta, é uma horta, é muita verdura, é muito legume, é muito alimento, é isso que nós precisamos. Porém, tudo isso é transitório. Tudo isso é transitório. Então, quando Moisés fala assim, honrai o vosso pai e a vossa mãe, eu tenho que entrar aqui rapidinho com vocês no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando vocês chegarem em casa, vocês ficam dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? O meu caso aqui é só entrar na piscina e sair. Porque o Rodrigo perguntou, Carlos Alberto, tá firme lá sexta-feira? Eu disse, vamos lá. Vamos tentar tirar o nó que a gente fica dando por aí, na mente, na cabeça das pessoas. Tem que esclarecer, viu, Rodrigo? Não pode complicar, não. Como dizia o Cafunga, né? Você lembra do Cafunga? Se a gente pode complicar, para que a gente vai simplificar? Não é verdade? Pois bem, quem não sabe quem foi Cafunga foi um filósofo que morou aqui em Belo Horizonte. O pessoal está assim, esse Cafunga veio da Grécia. Não, ele foi um jogador de futebol que era um grande filósofo, muito engraçado. E comentarista esportivo. Né? E na Rádio Itatiaia. Pronto, já demos a legenda, a fonte, a edição e tudo mais. Transferimos os créditos. Pois bem, então honrai o vosso pai e a vossa mãe. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai definir para nós que é extraordinário trabalhar a piedade filial. Então vamos para o contexto social das relações. Eu acabei citando o deus Osíris, Ísis e Horus. Escapuliu. Eu falei da trindade egípcia, primeira trindade, que quando no catolicismo ela se transformou em Pai, Filho, Espírito Santo. Não é isso? Então, olha, observem bem. Então nós temos, vamos voltar para a nossa questão, principalmente da tradição judaica. Deus, que é o Pai, o Filho, não é? E o Espírito Verdade. Fazendo um ajuste agora ao nosso contexto espírita. O Espírito de Verdade. O que nós podemos entender aqui dessa relação? O Criador, o Filho e o Espírito Verdade é o Espírito, o Filho já numa condição de iniciado, num plano de consciência plena, a evolução no seu grau de perfeição máximo. O próprio Cristo. Por isso é que se confundiu e fundiram os três num só, certo? Que na verdade foi uma interpretação equivocada do mito egípcio. Por que eu falo equivocada? Porque a proposta do mito egípcio não era essa. Mas não tem problema, são interpretações de acordo com as possibilidades. Mas trazendo para o campo social, aqui nós temos uma representação espetacular no cristianismo. Então nós vamos ter José, Maria e Jesus. José, Maria e Jesus falam para nós do mito egípcio. O processo catolizado não fala, porque ele vai para um plano metafísico de especulações e que se cria dogma, certo? A Santíssima Trindade como mistério virou um dogma que indecifrável. E inarredável, porque é dogma, é cláusula pétrea, não se mexe. É Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, num só. Então Jesus, quando aqui esteve, era o próprio Deus encarnado. Olha que confusão. Até hoje, Espírito Santo.
já tem melhorado bastante. Porque no próprio catolicismo você já tem várias correntes e a maioria delas contrapõe. Eles já trabalham a ideia de Jesus como um irmão mais velho da humanidade. Ainda bem, né? É progresso. Isso se dá de uma forma natural. Porque, na verdade, o que nos importa no contexto do nosso estudo? Quando nós estamos falando do pai, que eu acabei associando aqui com José, Jesus como filho, eu inverti, né? Mas tudo bem. Para uma família falta um segundo elemento aqui. Quem é? A mãe. A mãe. Maria. Maria, José e Jesus. Pai, mãe e filho. Eu vou fazer de uma forma grosseira uma associação com o mito egípcio. O pai, na verdade, quando eu citei Osíris, ele representa o arquétipo que nós temos na família, que é o pai. Ísis é o arquétipo da mãe. E Horus é o filho. Aqui é uma família nobre, de deuses, certo? A nossa referência de cristianismo, ela surge numa família de 3. Maria representa, para a comunidade cristã, para o mundo, religioso, que se traduziu em várias tradições cristãs, religiões, denominações, Maria é vista como os egípcios olhavam para Ísis. Que é a mãe, né? Que é a mãe. E, na verdade, Ísis representa a natureza. Então, nós temos Deus, que é o pai, a natureza, que é classificada como mãe. O que a natureza representa para nós? Vida, procriação, possibilidade, remédio, cuidado, carinho, sentimento, certo? Jesus é o fruto, nesse símbolo, tá bom? Ele é o fruto do casamento de José e Maria. Vocês sabem por que no século IV e V se instituiu o dogma da virgindade de Maria e os textos foram mudados? Porque Ísis era virgem. Ela se engravidou de Osíris depois que Osíris tinha morrido. Vocês conhecem o mito do Egito? Pois é. Um dia eu venho aqui só falar sobre o mito do Egito. Se eu for explicar isso aqui, vai ficar 2h30. Mas, na verdade, porque Osíris é assassinado pelo irmão dele, que se chamava Sete. E Sete esquartejou, a história é longa, mas ele esquartejou Osíris em 14 pedaços. E lançou as 14 partes no Nilo. Qual foi o papel de Ísis? Sair para recolher os pedaços, ela com toda a conformação de um espírito que a representar um pássaro sublimado, ela pelo um ato de amor, de necessidade de se aproximar, de tentar resgatar, trazer a vida, a paixão da vida dela, que era Osíris, ela sai para recolher as faces espalhadas, dando aquela ideia da unificação, da unidade. E ela então usa uma poção mágica, que é a poção mágica do amor, e consegue isso. Porém, ela facilita para que haja a ressurreição de Osíris. Na verdade, ela queria Osíris, era para ela aqui na Terra, mas não foi possível, porque ele já tinha desencarnado. Então vai haver a ressurreição dele, e aí ele vai se tornar o quê? O Deus do Vale dos Mortos. E nesse processo de conjugação, de unir o que estava espalhado,
ela é fertilizada. Então ela se engravida. Olha que legal. Ela se engravida daquele que se tornou outro Deus, porém na terra. O Deus dos faraós, Horus. A referência dos reis, Horus. Porque Horus, através da mediunidade de Ísis, ele se comunicava com o pai. Vocês estão achando aqui que é uma história que tem alguma semelhança? É mera coincidência. Então, o que acontece? Na mãe, há um processo da mediunidade para que o rei aqui se comunique com o pai. E o pai vai auxiliar para que ele seja um rei nobre. Observem como que essa história foi ajustada ao longo dos milênios para definir, inclusive, o poder que foi concedido para os próprios reis da terra. A bênção do divino. Mas voltando à tradição, que nos importa, do cristianismo, quando a gente avalia o casamento de José e Maria, todos nós sabemos que José era muito mais velho do que Maria. Tanto que Emmanuel tem uma lição, anota, vale estudar em casa. Do livro Segue-me. Essa lição é a única página que existe no movimento espírita que fala de José da Galileia. Aí você me apertou, com braços de Horus. O livro Segue-me. José da Galileia. É fácil, a internet vocês acham aí. José da Galileia. O que o Emmanuel fala do José da Galileia? Que José da Galileia exerceu um dos papéis mais extraordinários da história do cristianismo. Porque o papel dele foi se tornar o pai de Jesus. E o legal que a gente observa que ele foi um grande protetor daquele lar. Lembram do anjo, o Espírito, visitando José para, inclusive, mandá-los para onde? Foi para o Egito. Por que o Egito? Vocês vão aprofundando aí e daqui a alguns milênios a gente volta nessa tertúlia dançante. Pois bem, então ele foge para proteger o menino. A gente olha a história e a gente leva muito para as questões assim mais românticas, mais fantasiosas, mas existem muitos símbolos por trás disso tudo, certo? Agora o Emmanuel diz o seguinte, que José teve um papel esplendoroso no acolhimento daquela criança, de dar as bases que pudesse fortalecer aquele clã que estava ali surgindo, que depois se transformaria na família universal, na família da humanidade terrena. Começou ali. Aí a gente vai percebendo a beleza do processo. E até um dia, diga-se de passagem, antes que eu me esqueça, José vai ensinar o ofício da carpintaria para Jesus. Então tem tantas páginas poéticas narradas, por exemplo, por Humberto de Campos e outros autores, através de médiuns sérios, que não necessariamente sejam histórias verídicas. E isso não importa se são ou se são apenas contos. Mas o que os espíritos querem nos passar é exatamente o processo da harmonização que se estabeleceu entre aqueles três seres. Imaginem Jesus numa condição de um espírito muito acima dos próprios pais. Mas existe um respeito a todo o processo do desenvolvimento natural, evolucional. Jesus se apaga. Isso é um dos símbolos mais espetaculares. Porque Jesus, ele reduz a sua capacidade de expansão vibracional, energética, reveste-se de um corpo de carne para viver como os homens vivem, no seu sentido do cotidiano, da relação com seus pais, a relação com seus parentes, porque eles viviam numa comunidade pequena. Ali
Todo mundo era primo, todo mundo parente de todo mundo. E ele flutuou naquele processo ali, obviamente, demonstrando o seu caráter nobre, o seu grau de sensibilidade, que não dá nem para a gente avaliar. Mas ele não podia ser diferente do que um ser humano, porque senão ele seria um alienígena. Ele iria causar uma confusão mental. Um espanto, né? Um espanto, uma perplexidade. E os irmãos de Jesus? Narrativas, os estudos apontam que eram espíritos que não compreenderam o projeto. E é natural. Mas e o grau de carinho, de adequação? Esse é o ponto que nós temos que enaltecer. Por quê? Nessa vibe aí, nós vamos, antes que eu me esqueça, o Emmanuel coloca a importância de José no contexto social, histórico, porque José se apagou. O papel dele foi ir se pulverizando mesmo, desaparecendo do processo, até que ele desencarna. E ficou configurado na história, marcante mesmo, foi a presença de Jesus e da sua mãe. Não é? Como, inclusive, para alguns autores, como aquela que se tornou depois uma das inteligências que auxiliaram na condução dos discípulos do cristianismo nascente. Mas não fala no Evangelho do como que o José desencarnou. Isso ficou lá no início. É isto que o Emmanuel ressalta. Não se sabe. O não ter o registro faz parte do próprio planejamento da espiritualidade sob o ponto de vista pedagógico. Porque o educador, por excelência, é aquele que vai oferecendo o conhecimento pelo exemplo, oferecendo carinho, a autoridade para o educando, de sorte que o educando se eleve e o mestre vai diminuindo. É o trabalho nosso com o nosso ego. O problema é que nós ficamos fomentando a vaidade o tempo todo. Pegaram aí? Então, José tem uma representação espetacular como um grande pai de família. Provedor no seu sentido, entenda o que eu estou dizendo, no seu sentido pedagógico, no seu sentido de representar uma autoridade que todos nós não podemos abrir mão. Porque a autoridade espiritual na nossa vida é um trampolim ou um degrau para que a gente vá realmente honrando as nossas tradições espirituais. Eu acho que agora vocês estão começando a pegar o negócio. Agora o negócio vai ficar bom. Porque, sob o ponto de vista social, familiar, e é por isso que eu pedi para vocês ficarem no Evangelho segundo o Espiritismo, não se afastem dele. Não se afastem, por favor. Porque eu estou passando por aqui só. Engraçado, né? Pô, nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, você só vai passar? É porque o meu papel é esse. Porque eu não vou ficar na letra. A letra, somos nós, somos vocês, é que tem que tirar o espírito da letra. Imagina se eu vier aqui para fazer um estudo para vocês, ficar lendo texto. 5 minutos o povo já está dormindo. Sem ler já dá um soninho, né, casa aberta? Pois bem, aqui nós vamos encontrar o primeiro texto que vai falar sobre piedade filial. Vou voltar para o contexto do livro. Está falando de relação, sociedade, respeito, carinho. É ou não é? Olha os estudos anteriores. Olha o que vocês vão estudar semana que vem. Tomara que venha alguém semana que vem aqui para falar de Fora da Caridade da nossa salvação e dar um banho de beneficência para vocês. Falar de tarefa, falar disso, falar da campanha do que. Eu acho super legal. Mas não é o meu papel. Meu papel é julgar vocês lá nas estrelas. Depois a gente desce. Porque não pode ficar nas estrelas não, porque perde o rumo. Captaram? Eu estou dizendo. Eu vim aqui para fazer vocês
ficarem nervosos. Eu vim aqui para vocês ficarem chateados. Eu vim aqui para criar um problema. Eu não posso ter a pretensão de trazer solução. Qual que é o problema? Lembra da Ísis? Ísis sendo fertilizada por Osíris? O que Osíris representa? O pai. Qual que é o papel do pai? Trazer conhecimento, não é? Por quê? Projetar ideias. Porque da ideia que você vai desenvolver o conhecimento. Então aqui há um processo de fertilização psíquica. Psíquica. Eu não posso dizer que José fertilizou Jesus, porque em nível de escala, Jesus está acima dele. Certo? Mas sobre o ponto de vista do que nós necessitamos em sociedade, nós não podemos abrir mão do papel do pai. O Evangelho segundo o Espiritismo está trazendo um alerta. Por isso é que eu estou nessa dicotomia. Venho aqui e saio daqui. Aqui está falando, primeiro texto, piedade filial. Como que você pode falar de espiritualização, de espiritualidade, se você não cultivar a piedade? E aí agora eu vou para o Evangelho segundo o Espiritismo mesmo. E a piedade é com os pais. Agora eu vou ficar bravo. Eu vou incorporar um espírito bravo aqui, quer ver? Tem médico que dá até arranco. Aí você fala, pegou. Pegou no tranco. E olha que vocês estão vendo isso até na internet. Show business. Que vulgaridade. Pois bem, o homem vulgar, o homem comum, existe o homem que está buscando ideias. O Espiritismo com Kardec é o homem que está nascendo em busca de ideias e não da vulgaridade. Aliás, nós estamos cansados do comum, não estamos? Por isso que eu acho que nós estamos aqui. Por isso que a nossa linguagem é nobre, por mais que não sejamos em nível moral. Mas eu não venho aqui para falar de coisas pueris. Eu venho aqui para dar nó na cabeça mesmo. Então eu vou ficar... Eu já até esqueci que eu ia ficar bravo. Tá bom, não precisa, tá bom, ok, já entendi. Então não é para me ficar bravo. Eu vou falar de uma forma como amigo, um irmão mais velho então. Como que eu posso falar de espiritualidade se eu não tenho piedade com o meu pai e com a minha mãe? Agora eu vou falar como romano. Isso é mais do que obrigação. Fora isso é lesco-lesco, fru-fru-fru, mimimi. Isso é uma questão de dignidade. Você aqui parou. Ele está aqui comigo. Está desencarnado. Todos dois? Só meu pai. Vamos lá. Isso é uma questão de dignidade. Por que eu estou falando isso? Talvez se eu tivesse na época de Kardec, eu não ia falar sobre isso. Porque a família era muito bem fundamentada. Problemas sempre houveram. Mas o costume moral, ele fazia parte da cultura, da sociedade. Quem fizesse diferente era rechaçado pela sociedade. Hoje, costuma ser rechaçado quem tenta fazer o bem. Você é bobo. Está na hora de você viver. Mereça ser feliz. Tem até livro. Vocês devem achar para comprar por aí. Mereço ser feliz. Vai que eu estou te vendo. E siga os falsos profetas que estão querendo vender livro ou encher consultório. Constelação molecular, celular, estelar. Familiar. Ah, é familiar? Não, pois é, não fica muito citando não, porque eles vão falar que eu estou sendo intolerante. Tem muita gente que faz isso de uma forma séria, profissão. Eu estou falando dentro do espiritismo, tá bom? Não resolveu não, Casabeto. Remédio ficou pior que o soneto. Pois bem, mas eu quero dizer o seguinte, é uma questão básica. Como que eu posso? Observe, agora eu estou no pires raso, mas é importante dizer.
Como que eu posso falar de um mundo de regeneração, que por sinal mais que vocês vão encontrar agora é palestra sobre regeneração. Todo mundo visualizando o futuro. Isso dá seminário, congresso, livro. E a gente não está conseguindo resolver coisas básicas. Os palestrantes chutando as famílias por alto e falando de mundo de regeneração. Isso é falso profetismo, isso é hipocrisia. Isso é repetição. Repetição dos erros. Então vou pensar o seguinte, com todo respeito, não estou aqui entrando no mérito, estou dizendo o seguinte, que, meu amigo, como que nós podemos pensar num mundo melhor? Esqueça a regeneração porque está indo para as raias místicas. Como que eu posso pensar num mundo melhor se eu não cuido da minha família? Se a família é a célula da sociedade, a célula básica, está escrito aqui do Livro dos Espíritos, na codificação inteira. Então, você renova o mundo a partir de você. E do ambiente que você opera. Começa dentro de casa. Ou não? Começa no centro espírita. Dentro de casa depois. No trabalho você é obrigado. Tratar bem, ser polido, educado, etc, etc. Por que em casa não? Porque não tem punição. Não é punição. Sim. Não é ou não é? Questão 1009 do Livro dos Espíritos. Paulo de Tarso diz assim: gravitar em torno da unidade divina é o objetivo da humanidade. Para isso é necessário 3 coisas. Justiça. O objetivo da humanidade é desenvolver justiça. Como que Platão falava da justiça? Numa fala simples. É você colocar as coisas no seu devido lugar. Isso é justiça. Justiça, amor e ciência. Como nós falamos do amor? Está aqui, capítulo 11. O amor é o sentimento em sublimação. Então nós temos o amor próprio, o amor com aqueles que convivemos, que são das afinidades, e o amor que vai se ampliando em nível de humanidade, certo? O importante é a gente verificar como que nós estamos trabalhando esse nosso sentimento. É apenas para te atender? Se for, não é amor. É manifestação do egoísmo com coloridos de sentimento. Ponto. Mas é necessário desenvolver a ciência do viver, do saber viver. Meu amigo, como que você pode trabalhar desconsiderando o grande berço que Deus te deu? Aí eu vou usar uma expressão, o nosso amigo espiritual me pede, que é uma expressão utilizada por Emmanuel, quando ele diz que o lar é o berço da sua evolução. E tem uma frase espetacular. Ele diz assim: é o primeiro degrau que precisamos subir para atingir os céus. Quer que repete? O lar é o degrau para que você atinja o céu. É o primeiro. Não é o segundo, não, o primeiro. Mas eu sei que alguém vai objetar, mas caso aberto, o negócio não é fácil, não. Lógico que não é. Você não quer evoluir? Você quer evoluir tomando sopa de água? Suco, você quer mastigar mamão? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Esse aqui é do interior de Minas. Aqui tem uma fila, estão vendo? Está vendo a fila de espíritos aqui presentes? Estou falando sério. Vocês não estão vendo? Isso aqui está uma grande família hoje. A gente só pega as ideias e lança. Parentela corporal, parentela espiritual. Aqui. Parentela corporal. Não vou ler não, tá? Depois você lê. Parentela corporal. Transitória. Tem prazo de validade. É do sangue. É do sobrenome. Parentela espiritual. Duradoura. A parentela espiritual das afinidades conquista. Corações conquistados, ou melhor, relações conquistadas.
Vamos falar assim porque fica parecendo que você conquistou. Aonde é parentela corporal? Laboratório para investimento. E é um laboratório que, obviamente, você vai lidar com todo tipo de energia, de forças, de experiências, contrastes. Aonde tu vai encontrar inimigos, reencontros. Óbvio que são reencontros. Todos em grau mais próximo ou não. Reencontros. Aí o Emmanuel diz assim, e tomara a Deus que não se tornem desencontros. Então, vai devagar. Porque o santo não é de barro, né? Vai com andor, porque o santo não é de barro. Vai devagar. Primeira coisa, tudo passa. São ensinamentos. Tudo passa. E se renova na terra, mas o que fica é o que vem do céu. Emmanuel. Tudo passa. Tudo se renova. Mas o que vem do céu permanece. O que vem do céu? São as propostas de Deus. Progresso. Progresso. Vem do alto. No mais, a alegria de hoje vai cessar. A tristeza de hoje também vai passar. A doença sara. Mas eu por dentro eu não mudo. Muda sim. Muda sim. Pegaram aí? Nós temos uma tarefa a cumprir com a nossa família. E eu vou perguntar para vocês, quando tu nascestes, fostes acolhido num berço. A manjedoura do Cristo é o símbolo. O seu berço de lato de ouro, foi o lugar mais espetacular que o seu pai pôde te dar. Que a sua mãe colocou o travesseirinho, a chuquinha, como é que chama? Mosquiteiro. Não, na minha época não chamava mosquiteiro, não. É outro nome, na roça é outro nome. Cortinado. Eu ficava furando eles assim. Eu lembro direitinho. Eu era travesso desde menino, desde criancinha, já era obsessão na vida da família. Eu ficava rasgando o negócio. Filósofo, o que tem pra lá do véu? Mamãe, não tem um mosquito, show onde? Tufa. Entenderam? O lugar do carinho, da atenção. Alguém pode objetar, Carlos Alberto, não estive. Teve sim. Alguém te acolheu. Pode não ter sido seus pais biológicos, mas tivestes pai e mãe espiritual. Isso vai mexendo com a gente, porque isso vai mexendo com as histórias. Lei de causa e efeito. Não cuida do seu pai não, para você ver. Agora eu vou falar de inteligência, para ver se pega no tranco. Cuida não, você vê o que vai acontecer contigo. Quantas pessoas estão morrendo à míngua nos hospitais ou nas vias públicas porque não cuidaram de quem tinham que cuidar. E a conta chega. A conta chega, cara. Isso é fato. Quem semeia o bem te advoga. Agora, os pais lidamos com filhos indiferentes. Lembram da história do Pires? Profundidade de um Pires? Muitos da geração atual, quando você vai discutir questões morais, éticas, você vê que muito raso. Por quê? Ou caracteriza realmente o perfil de quem está ali, ou porque a própria estrutura educacional hoje não favorece muita coisa, não. Menino criado em apartamento, dentro de casa, preso, como é que adquire experiência de vida? Não, mas o espírito está reencarnado, ele tem que lembrar. Não é assim que funciona. Acomodou. Acomodou, atrofia. Não é assim da lei? Então nós temos que ter o discernimento em observar, sob o ponto de vista poético e espiritual, que Ísis, quando sai recolhendo os pedaços de Osíris, na verdade é a natureza que sai acolhendo
todas as faces que refletem Deus. Todos nós temos muitas facetas. E Deus, na verdade, se manifesta em todos. Nós temos que... Eu acho muito sugestivo esse texto de Kardec. Ele começa falando de piedade filial. Ele está chamando a atenção. Cuidado, viu, gente? Piedade filial, carinho, cuidado com pais, é manifestação da caridade, em essência. Ainda sob um ponto de vista assim, muito social. Porque se a gente apertar o parafuso, se a gente começa a discutir aqui a evolução, como é que se dá a manifestação do espírito, faceta, psiquismo, vai e volta. Não preciso nem de eu falar que tem que cuidar do pai e da mãe. Isso é uma questão de dedução básica. Questão de dedução básica. Quando se fala em parentela corporal, é um desafio. Vivemos num mundo ainda muito da retaguarda. Então existe uma tendência maior que você esteja numa família que você vai ter muito mais espíritos que não são tão afins do que espíritos almas gêmeas. É muito mais prático que você tenha adversidades ou dificuldades, vamos dizer assim. Porque a dificuldade significa que é uma equação que tem que ser resolvida, ok? A duras penas. Tem hora. E nos seus ambientes de intimidade, você está exposto. Então é ali que tu vai tomar o soco na boca do estômago. Ou a flechada debaixo do queixo. Ali que se aponta, o dedo vai na ferida. Porque ali não tem verniz. O indivíduo fala, te conheço, lá no centro, as palestras suas, todo mundo acha que você é santo. Mas eu te conheço. Aí eu falo assim, aí o indivíduo fala assim, então eu vou pro centro. Porque aqui eu vou encontrar glamour, aplausos, para os seus amigos que estão lá. E eu considero que o amigo é aquele que põe o dedo na ferida. Não é quem fica dando tapinha nas costas, não. Porque esse que dá tapinha nas costas, daqui a pouco ele some. Enquanto você tem dinheiro, que você patrocina a festa, que você faz isso e aquilo, tá assim de amigo, não é assim? Não, amigo é uma coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Vai com calma. Não confia. Confia desconfiando. Não estou travando. Não estou dizendo assim, tem uma vida assim toda... Não. Mas não confia. Confia desconfiando. Você tem que confiar em quem? Pai. Pode dialogar, tá? Eu estou fomentando aqui um debate. Eu vou vender uma imagem para o meu filho que eu sou santo? Eu estou sendo hipócrita. Concorda? E o que a gente geralmente tenta fazer na sociedade é isso. É o verniz. Honrar o vosso pai e a vossa mãe é honrar as tradições. É honrar o seu passado, é honrar a sua consciência, é honrar a lei de Deus, é honrar tudo de bom que existe dentro de você, que já foi conquistado. Não despreza, não joga fora. Parentela espiritual das afinidades, elas existem para nos incentivar para enfrentar os desafios. Quantas vezes você lá no meio da família, aquele problema, de repente surge uma voz carinhosa e fala assim, mas tenha paciência. Aí um outro vira e fala assim, vou promover um almoço. Vou ter que encontrar. Preste atenção nos sinais da vida. Deus, a mãe aqui espiritual, ela está se manifestando dizendo assim, todo mundo fala de Deus. Todo mundo reflete Deus. O filósofo, quando morre alguém, pode ser aquela pessoa que ele nem conhece. Ele sofre. Sabe por quê? Porque está deixando de conhecer um pouco mais de Deus através daquela pessoa. Ele não sofre porque a pessoa está indo embora e ele está sofrendo pelo apego. Pegaram aí a ideia? Todo mundo tem como te contar uma série de coisas que você não consegue ver. Se a gente não vê o todo, você vê em parte. E os nossos pais, eles nos fazem lembrar de Deus. Por isso que geralmente no histórico a gente vai se recordar que foi mamãe
ou foi papai que te ensinou a fazer as primeiras orações? Se você agora não tem essa experiência, saiba que foi por necessidade. Mas a grande maioria das pessoas precisam do pai e da mãe. Geralmente são eles que nos recebem quando desencarnamos. Geralmente são eles que fazem parte das nossas inspirações. Porque uma mãe de verdade, ela jamais abandona o filho. O filho pode aprontar o que for na vida, para a sociedade ele pode ser o delinquente, mas para a mãe, ele será sempre o filho. E eu me emociono, porque hoje, minha filha, adolescente, me fez uma pergunta que, em uma palestra dessas da vida aí, eu falei e repeti para ela. Porque eu ando vendo cada coisa por aí que, meu Deus, eu fico penalizado, porque falta misericórdia. Eu lamento quando falta misericórdia. Ela me disse assim, ela está estudando sobre o nazismo na escola, e ela veio me perguntar como que surgiu, a primeira pergunta, o nazismo é o partido nazista, ele era de extrema direita ou esquerda? Aí eu fui explicar para ela que não era nem da esquerda e nem da direita, porque se falam aí que é da direita, isso é um equívoco histórico. Na verdade, eles desenvolveram um processo próprio, de socialismo próprio, mas completamente diferente do marxismo que se espalhava no mundo na época. Então, é incorreto dizer que era de direita ou que era de esquerda. Era uma proposta nacionalista própria. Portanto, e aí eu fui na história, fui explicando para ela algumas coisas, e ela disse assim, com uma forma assim muito contundente, típico dos jovens, né? Mas eu tenho uma dificuldade com os alemães. Aí eu falei assim, você está equivocada. Porque os alemães não são nazistas. Houve um grupo de delinquentes, de espíritos doentes que viveram lá. E que fizeram o que fizeram. Mas dizer que o alemão é o nazismo, você está sendo completamente... Você está dando um testemunho de desconhecimento total da história. Olhando a parte pelo todo. Você foi exatamente na linha que nós estamos falando. Generalizando. E aí ela falou assim, mas eles fizeram isso, fizeram aquilo. Eu falei assim, pois bem. Eu estou falando isso para contextualizar aqui na família, tá? Eu disse, eles fizeram tudo aquilo. Um erro não justifica um outro erro. Mas eu quero propor uma reflexão e eu vou repetir ela para vocês. Eu disse assim, independente do que fizeram, nós aprendemos no Evangelho que os escândalos são necessários. Mas ai de quem os pratica. Nós ficamos assim penalizados quando a gente vê as cenas dos guetos, dos campos de concentração. Eu visitei, eu sei espiritualmente o que é, eu estive lá. Eu fui no Museu do Nazismo, na cidade de Nuremberg, conheço passo a passo daquela história. E eu digo o seguinte, para terminar, que muitos, milhões de pessoas que passaram pelo que passaram em função do nazismo, que na verdade eles viveram em algo que eles fomentaram de alguma sorte para alguém. Então ninguém desencarnou, independente de como seja, por acaso. E aí eu me recordei na hora das cenas dos cristãos que se tornavam tochas vivas nas ruas de Roma no período de Nero. As pessoas eram incendiadas, vivas, para servir de constrangimento para que o cristianismo fosse debelado. Quantos cristãos foram mortos naquela época? É alguma coisa assim assombroso.
Então, muitos que passaram pelo que passaram, na verdade, eles recolheram muitas coisas que eles fizeram. Não existe vítimas. Existem experiências. Na verdade, é isso. Aí ela soltou a pergunta que eu dei essa volta toda para contar. E o Hitler? Eu virei para ela e falei assim, pois é, minha filha, eu sabia que você ia chegar nisso. Eu quero te dizer o seguinte, que eu me esforço todos os dias para me colocar na posição da mãe de Adolf Hitler. Porque a mãe de Adolf Hitler, com certeza, sofre muito, mas jamais desistiu dele. Porque a mãe de Adolf Hitler é a mãe de Adolf Hitler. Na verdade, ela é a mãe de um espírito, de uma pessoa. E a mãe que ama, um pai que ama, ele jamais desiste dos seus filhos. E eu não tenho dúvida em dizer que Jesus, como governador espiritual desse planeta, o maior nível de investimento dele são naqueles que se transviam. Se os espíritos que estão nessas faixas operam assim, para que a gente ficar gastando tempo, acusando, usando de violência, de intolerância? Nós estamos sendo tão criminosos quanto aqueles que já foram descobertos. Pai e mãe é uma bênção. Se você já é pai ou mãe, sabe um pouco do que eu estou falando. Talvez você ainda é filha ou filho. Enfim, independente da posição, nós precisamos uns dos outros. Mas a função principal do Pai é nos fazer lembrar do Pai Celestial. Que o projeto dele é que todos nós sejamos felizes. E o nosso anseio é de ter paz. Que a paz se faça. Muito obrigado. Muito obrigado. E que você chegue em casa, pelo amor de Deus, leia o Evangelho segundo o Espiritismo. Valeu? Boa noite para todos.